18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas. Alô, você, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, querido ouvinte, participe conosco. O programa 18 horas está à sua disposição. Fique à vontade através do nosso WhatsApp 994887592, Karime. Exato, você pode participar também pela live do YouTube. Manda sua mensagem falando sobre o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia Federal desarticula a quadrilha que facilitava a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos. Prefeitura de Manaus faz choque de ordem no centro da cidade. Eleições 2024. Pré-candidatos já começam a anunciar os seus vices. Mix. Legal, 6:02, boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos em os destaques desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Vamos juntos com você até às 7 da noite no ar, hein? Pra você, só pra você, mais uma edição todas 18 horas. 18 horas. Olha aí, Karime Leão e ouvintes. Nathalie, né, já aí nos estúdios. Nosso X-Caboquinho simplesmente sumiu. Eu faz tempo, inclusive, que eu não saboreio essa delícia. E quando encontra, está caríssimo. Estão cobrando aí até um adicional, Karime, para colocar o tucumã no lanche. É, Carlão, sumiu dos cardápios, né? Sumiu. Não tá mais. Simplesmente porque, sabe quanto é que está custando a saca do tucumã, gente? Tá saindo a R$1.000. Imagina. Faz ideia o que é pagar R$1.000 por uma saca de tucumã? Bom, a repórter Nathalie Moraes conversa ao vivo aqui com a gente a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, você já teve que, inclusive, pagar esse adicional aí de R$5 para ter um tucumã no seu lanche, não é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, eu sou uma apreciadora nata, assim, tipo, eu sou viciada em X-Caboquinho. Lá em casa a gente também é. Então, assim, confesso que dói no bolso, né, pra quem é viciada como eu, assim, porque pra você ter que desembolsar R$5 a mais, né, no adicional, mas tenho certeza que tem doído muito mais no bolso dos proprietários dos cafés da manhã, porque, assim, a gente fez uma pesquisa, né, em alguns cafés e muita gente falou que tá pesando no bolso. Pagar R$200 no quilo do tucumã, a gente tá falando ali daquela polpa, pra quem costuma comprar ali a polpa já ali descascada, R$200 é o valor, né? Nas últimas 2 semanas foi o que foi passado pra nossa equipe. O valor saltou aí de R$40 para R$200. A gente tá falando de um aumento absurdo, um aumento de mais de 300%. E aí, Karime, esse aumento foi agravado, né? Justamente por conta da dificuldade ainda ocasionada pela seca que a gente viveu em 2023. A gente sabe, né? Em 2023 a gente viveu aí a seca histórica e aí essa redução da oferta é agravada por conta da dificuldade do transporte fluvial em trazer o tucumã aqui para Manaus e além, é claro, né, de todos os fenômenos climáticos. A gente sabe, esse calor em excesso vem afetando a produção, né, de todas as nossas frutas, verduras, legumes e agora também na produção para os municípios que fornecem aí o fruto para nossa capital, apresentando aí essa escassez e contribuindo, é claro, para essa alta aí nos preços. Como eu disse, né, como eu disse anteriormente, teve proprietário aí de café da manhã comprando a saca do tucumã a R$1.000. Aí você imagina, não dá, né? Porque acaba que de uma forma ou outra vai repassar para o consumidor o valor, né? Você vai passar para o consumidor e aí vários cafés da manhã tiraram, né? Sim, do cardápio, porque tem gente que não vai conseguir comprar tão caro um tucumã. Exatamente, Karime. E aí, assim, o nosso X-Caboquinho, né? Que inclusive o X-Caboquinho é considerado um patrimônio imaterial aqui, né?
né, da nossa Exatamente. capital, como ele sumiu aí do cardápio, já estava difícil, né? Você, em média, chega a custar aí nos cafés da manhã, assim, tipo, nos principais pontos aqui de Manaus, cerca de R$20 um sanduíche. E aí, quando você passar esse valor aí pro cliente, pagar R$25 a R$30, fica caro, e aí muitos desses proprietários acabaram preferindo fazer a retirada aí do cardápio. Mais de 20 municípios aqui do estado acabam fornecendo Tucumã aqui para nossa capital. E aí, Karime, né, muitos deles dizem assim, nesse período não era para estar faltando Tucumã, tá? Assim, geralmente o fruto nessa época do ano, ele ainda é encontrado em abundância. A gente começa, historicamente, os meses de setembro e outubro são os meses de entre safra, só que esse ano a gente percebe o seguinte, que a procura é muito grande hoje pelo X-Caboquinho, por essa iguaria, só que os produtores não conseguiram reabastecer, eles não conseguiram produzir o suficiente, né, para abastecer. Sim, teve todo o impacto do nossa clima capital. Na terra, não conseguiu produzir mesmo, plantar, aquela história toda, né? O Tucumã, ele é do extrativismo, ou seja, ele é apenas coletado em árvores que já existentes. Né? Tipo, é aquela coisa que a gente estava até conversando aqui na redação. Não tem a cultura, né, de plantar e ter todo aquele período de plantar e colher. Mas essas árvores, com certeza, nos municípios foram impactadas com a seca do ano passado. Várias devem ter morrido. Então, não se conseguiu tirar o suficiente para abastecer o mercado. Exatamente, Karime. A gente até tentou entrar em contato, né, com a FAEA, né, que é com o presidente da Federação das Feiras aqui do nosso estado, para tentar entender se esse produto realmente está chegando ou não aqui na nossa feira, porque de uma certa forma impacta os feirantes, impactam nos proprietários das barracas de café da manhã, mas também impacta no meu bolso, no seu bolso. Lógico. Como consumidor, né? Porque afinal de contas é difícil para quem é amazonense, para quem é caboquinho raiz, viver aí sem o nosso X-Caboquinho, viver sem o Tucumã. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6:08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Hoje um homem foi preso no Amazonas suspeito de ajudar migrantes a entrarem ilegalmente lá nos Estados Unidos via Tabatinga, Karine. Então, Carlão, essa prisão foi feita pela Polícia Federal depois de investigações feitas para identificar as pessoas envolvidas aí nesse esquema de saída clandestina de imigrantes. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando o assunto e está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Então, André, explica pra gente como é que funcionava esse esquema lá em Tabatinga. Olha só, Karime, de acordo com as investigações, foi constatado que os estrangeiros, eles chegavam ali no aeroporto de Tabatinga e seguiam para a cidade fronteiriça, Letícia, na Colômbia, rumo aos Estados Unidos. Policiais federais, eles realizaram diligências, isso com o objetivo de identificar os envolvidos no suporte logístico para a saída clandestina dos migrantes para o país vizinho, o que resultou aí no flagrante do suspeito. E diante de toda essa situação, um homem foi preso aí em flagrante e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, né? E, inclusive, pelas imagens que foi divulgadas aí pela Polícia Federal, é possível ver 5 desses passaportes, né, que foram apreendidos. E de acordo, inclusive a gente procurou alguns advogados especialistas nesse assunto para comentar sobre a situação, esse tipo de crime. Temos aqui o advogado Luan Mendes. Ele fala que esse tipo de crime está previsto no artigo 232A do Código Penal, e ele vai explicar pra gente como é que esse crime funciona. Vamos ouvir. É conduta prevista como crime aquele que promove, utilizando de qualquer meio, com o fim específico de obter uma vantagem econômica, seja a entrada ilegal de um estrangeiro em território brasileiro, ou seja, da entrada de um brasileiro no território estrangeiro. É conduta prevista como crime, está previsto lá no artigo 232A do Código Penal, tendo uma pena mínima de 2 anos e uma pena máxima que pode chegar até 5. Existem ainda algumas hipóteses em que a pena poderá ser aumentada, mas aí o caso concreto é que vai determinar. Para que você
você evite ou ser vítima de situações fraudulentas como essa, ou para que você evite ser enganado por alguém que supostamente poderia lhe ajudar, o ideal é que você busque informações na Polícia Federal, porque quando trata-se de viagens internacionais, a Polícia Federal é quem faz o controle de tudo isso. Então é muito importante que você procure apoio policial. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Luan Mendes, advogado aí sobre esse crime, ele comentando aí sobre esse crime de imigração ilegal, que é um crime aí previsto no artigo 232A do Código Penal. Ele é um crime muito comum na região das fronteiras, principalmente ali em Tabatinga, porque é uma região de fronteira, né? E segundo o artigo 232A do Código Penal, isso é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e geralmente essas pessoas também respondem por associação criminosa, organização criminosa, que basicamente são as pessoas que se juntam ali, montam uma agência ilegal e começam a promover essas práticas ilegais sem prejuízo aí de eventualmente responder também por um crime contra a relação do consumo ou até um estelionato. Quem falou isso, quem trouxe essas informações aqui pra gente foi o advogado Alexandre Torres, que ele também dá agora uma dica de como não se envolver com esse tipo de situação. Vamos ouvir. Para quem quiser viajar, é de fato procurar empresas que sejam regulamentadas e que tenham reputação, porque infelizmente criar um CNPJ é muito fácil, é muito comum você criar CNPJ e às vezes até em nome de pessoas que não fazem a mínima ideia de que seu CPF está sendo usado na Receita Federal. Infelizmente é comum. Então, de fato, eu acho que hoje o conceito de marca, de reputação, vale muito mais do que a própria documentação emitida pelo Estado, do que às vezes até mesmo um alvará de funcionamento ou um CNPJ. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do advogado Alexandre Torres, falando aí sobre essa operação da Polícia Federal que aconteceu, na verdade, na última segunda-feira, onde teve um homem que foi preso aí suspeito desse crime, que inclusive, né, essas informações foram divulgadas ontem à noite pela Polícia Federal e a gente está trazendo essas informações agora. Normalmente a Polícia Federal vai lá, faz, né, as investigações e divulga, mas por enquanto que temos é só isso de informação. As investigações continuam e claro, né, Karime, Carlão, a gente vai continuar aqui acompanhando qualquer outra atualização a gente traz aqui para vocês. Obrigada, André, pelas informações. Valeu, André. Agora 6h13, você sempre no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E é hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Tudo bem? Opa. Agora sim. Boa noite. Agora? Boa noite, então. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente da 100.7. Vamos lá. Então, Blink, o Ministério Público pediu para a Justiça anular o aumento automático do cotão. Eita, como é que vai funcionar isso? Conta pra gente. A gente já tem falado dessa história tem um tempo. O que acontece? Cotão, só para começar, é a cota de exercício de atividade parlamentar, mais conhecido aí, famigerado para os íntimos, cotão, que é aquele dinheiro que os parlamentares, em geral, né? A gente aqui tá falando dos vereadores de Manaus, mas os parlamentares, então, vereador, deputado, senador, tudo mais, eles utilizam para poder trabalhar. Então, a gente tá falando daquele gasto com gasolina, gasto com frete de aluguel de veículo, assessoria, consultoria, enfim. Aquilo que ele precisa utilizar para fazer o trabalho, ele tem acesso aí pode gastar o dinheiro, depois ele é ressarcido por meio do cotão até um valor limite. Só que, o que acontece? Os vereadores de Manaus, quando a Momandel ainda era vereador, eles aumentaram o valor do cotão. E aí, a Momandel, junto com o Rodrigo Guedes, fizeram uma ação popular para fazer com que esse aumento não se concretizasse. Eles eram contrários ao aumento. Resultado, essa história ficou rolando na justiça por liminar, ou seja, temporariamente não podia realmente ter o aumento, de forma que o atual presidente da Câmara decidiu parar o cotão. Eles não estão utilizando o cotão já tem tempo. E agora chega o Ministério Público assumindo aí essa demanda, fazendo ali a parte deles querendo anular, fazendo pedido para anular o gatilho
que aumenta o cotão, porque o cotão ele não estava ligado a nada, podiam aumentar ao bel prazer, tipo, acordei e quero aumentar tantos % ali o cotão, se os vereadores concordassem, estava tudo certo. O que o MP quer fazer? Ele quer entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para fazer com que esse cotão tenha limite, que é até 75% do cotão dos deputados estaduais. E aí sim passaria a ter ali um teto, digamos assim. Ele baseia esse pedido em uma lei municipal, que é a lei número 505, que é de 2021, mas que ela não está sendo aplicada. Então o MP entra aí com essa ação direta de inconstitucionalidade, que é justamente para fazer a lei ser cumprida. E foi perguntado, foi questionado do atual presidente o que ele acha dessa história e tudo mais. Eu achei muito interessante a resposta dele, porque ele praticamente falou assim: quando eu cheguei já estava assim, entendeu? Então eu não tenho nada com Sério? isso. Aquela resposta Homer Simpson, quando eu cheguei já estava assim. Exatamente. Não acredito. Por hora, o que está acontecendo? Ninguém está usando cotão na Câmara Municipal de Manaus. É isso. É isso. Blinca, olha só os preparativos para a eleição de outubro, que parece que está longe, mas não, não está tão longe assim. Já estão em andamento. O Tribunal Regional Eleitoral começou inclusive a enviar já as urnas eletrônicas para os cartórios eleitorais do interior do estado. Eles estão antecipando ou está na hora já de fazer isso? Assim? O que você tem observado com relação a eleições de outubro? Olha só, a justificativa para mandar agora essas urnas aí para o interior, primeiro que o Amazonas tem uma realidade diferente, acho que posso dizer, de todo o Brasil, e não sei se isso é entendido por todo mundo, porque o mesmo valor que é usado em outro estado é usado no Amazonas para fazer toda essa operação, sendo que aqui os desafios são outros, porque a gente não tem estrada para chegar nos lugares, tem que ser de barco, demora um tempo. Então, assim, qual que é a justificativa? Além dessa logística que é desafiadora, tem também que treinar as pessoas que vão precisar saber como agir. A gente está falando dos mesários, que vão estar à frente do processo eleitoral. Então, essa é a justificativa para começar desde já a preparar o local para receber e as pessoas para saberem como trabalhar ali durante o período eleitoral deste ano. Karime, Carlão. Realmente é uma logística muito complicada, Aquele alto custo aqui do Amazonas. Agora, Blink, ainda voltando a falar de eleições, o ex-prefeito de Manaus, o Luiz Alberto Carijó, que estava cotado para ser vice na chapa de Amon Mandel, agora fechou com Roberto Cidade? A gente falou um pouquinho disso por aqui, porque a Amon Mandel estava naquela... Ainda está, na verdade, nós não conhecemos quem é o vice de Amon, assim como a gente não sabe quem é o vice de ninguém, A gente tem dicas que aparecem vez ou outra, como por exemplo de Davi Almeida. Estão falando sobre o Jesus, que é secretário, que é ligado ao senador Eduardo Braga, mas o assunto agora é Amon, então vamos falar dele. O nome de Carijó aparece muito. Carijó, que foi um articulador importantíssimo para Arthur, na época que Arthur foi prefeito, que foi até outro dia. Mas ele tá bem apagado aí no mundo da política, Pelo menos mandato ele não tem e tudo isso. Mas ele não tá tão apagado porque nos bastidores ele tá funcionando e muito. Tanto que o nome dele foi cotado para ser vice de Amon Mandel. Fala-se aí nos bastidores, da Federação PSDB Cidadania, mas que Amon não teria gostado muito aí desse nome, não. Inclusive, essa teria sido o problema entre ele e o senador Plínio, mais recente, deles terem se afastado, terem brigado, foi não concordarem com esse nome. Ao que Roberto Cidade, que também é pré-candidato a prefeito de Manaus, resolveu a situação da briga dos dois. Por quê? Porque ele pegou pra ele o Carijó. Então, Carijó, apesar de estar no partido, na Federação de Cidadania e do PSDB, ele está trabalhando na campanha de Roberto Cidade. E não é só trabalhando, ele é um dos coordenadores, um dos 3 principais coordenadores da campanha de Roberto Cidade, que não é bobo nem nada, e trouxe para ele um super articulador, porque Carijó sabe dominar uma Câmara Municipal como ninguém. Há muito tempo no processo
ele, né? Ele é das antigas. Exatamente. Eu queria contar só mais uma coisinha. Manda. É o seguinte, lembra daquela história, já falando de vereadores novamente, lembra daquela história do Isaac Tayá, que ele fez um processo e aí ele conseguiu, inclusive ele hoje ocupa lugar na Câmara Municipal de Manaus, e só uma informação de bastidor, ele não está falando com a imprensa, viu? Ele não falou com a imprensa desde que assumiu lá uma vaga, ele tá super quieto no canto dele, calado. Ele frequenta, mas eu não vejo ele em tribuna, não vejo ele participando dos debates e não vejo ele falando com jornalista. Não sei por que tanta reserva, mas ele vai à Câmara. Mas de qualquer forma, ele conseguiu esse lugar na Câmara por meio de um processo. Saiu Peixoto e entrou Isaac Tayá. Só que o processo do Tayá não mexia só no partido do Peixoto, mexia no Patriota também, e isso envolve os vereadores Joelso Silva, Ivo Neto e Dione Carvalho. Depois que Isaac Tayá conseguiu o lugar dele ao sol, ele quis desistir do processo, ao que o Ministério Público Eleitoral pediu para ele não sair e também fez um pedido para o Ministério Público assumir esse processo. Portanto, o processo deve continuar e ainda há risco para Joelso Silva, Ivo Neto e Dione Carvalho saírem do mandato, mesmo agora que está quase finalizando. Mas vamos concordar aqui que é o seguinte, quem tiver que assumir, os suplentes dessas vagas, eles não vão se importar se estiver faltando um mês, entendeu? Claro eles vão querer vão assumir felizes da vida, né? Exatamente. Mas é nessa que a gente fala que essas coisas demoram pra caramba. É isso Enfim. Só lembrando que esse processo se deu por conta da cota de gênero, tá? Então é porque há suspeita de que esses partidos burlaram aí a cota de gênero, colocaram mulheres que na verdade não estavam de fato participando, só estava o nome lá na lista, mas não estava participando, e é isso que está sendo investigado e tudo mais. Beleza. Isso, trago mais informação para você amanhã. Ok, obrigada, Blink. Valeu, Até então, amanhã. Cíntia. Até amanhã. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 5,6 milhões de contribuintes que entregaram, é claro, a declaração do imposto pessoa física tem direito a essa restituição. O valor total das restituições é de 9,5 bilhões de reais, Karine. E essa é a primeira consulta, Carlão, dos 5 lotes de restituição de 2023, incluindo aí todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Olha, a consulta pode ser feita, anote aí, direto na página da Receita Federal na internet, que é o receitafederal.gov.br, receitafederal.gov.br. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus fez hoje aí uma grande operação no centro da cidade. A ação envolveu vários órgãos municipais e também forças de segurança para combater irregularidades e o tráfico de drogas na região do centro histórico, hein, Karine? Uma ação importante. Muito importante. Carlão, é o chamado choque de ordem que acontece em outras cidades aqui do país. O repórter André Meirelles volta a conversar com a gente. Ele tem as informações a respeito desse assunto. Então, André, foi realmente uma operação de impacto lá no centro, não é? Boa noite mais uma vez a todos. Olha, isso mesmo, essa operação, inclusive, de acordo com informações da Prefeitura de Manaus, não tem um prazo definido para ser concluída, podendo, inclusive, ser estendida pelas próximas semanas. Esse objetivo é de reavivar o centro de Manaus e também auxiliar os lojistas e aqueles vendedores ambulantes que ficam ali no local na comercialização de produtos, né? De acordo com o secretário de Infraestrutura de Manaus, o Renato Júnior, ele fala que essa operação é o primeiro passo para pacificar e ordenar entre 80% e 100% aquela área ali, a área central daqui de Manaus. Vamos conferir. Essa ação visa única e exclusivamente proteger as pessoas que trabalham no centro, seja lojista, seja camelô, seja feirante, seja atacadista. Na verdade, os comerciantes querem um tom de normalidade dentro do centro. Nós sabemos que a insegurança dentro do centro é uma dificuldade e uma luta de todos nós. Essa ação ela é contra o vandalismo, ela é contra a depreciação do centro e a favor de um restauro no centro, a favor dos comerciantes do centro, sejam eles lojistas ou camelôs. 18 horas.
A gente ouviu a fala do Renato Júnior, que é secretário da CEMIF, Karime, Carlão e ouvintes. Inclusive, durante a ação, as secretarias municipais estão fazendo o acolhimento de pessoas em situação de rua, também realocando os vendedores ambulantes em pontos estratégicos, desobstruindo ali calçadas, asfaltamento e a manutenção das ruas em condições mais críticas de se trafegar pelo local, né? Inclusive, está sendo feito limpezas de bueiros em torno das feiras, a avaliação de iluminação pública, entre outras mobilizações para melhorar a aparência e a vida ali do centro da cidade, né? Uma também das denúncias que a gente já até recebeu aqui também foi a falta de iluminação em pontos de ônibus. Muita denúncia a respeito cidade. Disso. Então, e para explicar mais essa situação, a gente conversou com o secretário Wanderson Costa, que é o secretário da SEMAC, que é a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal. Vamos conferir. E nós vamos estender essa operação em todo o centro da cidade de Manaus, mantendo sempre a área histórica da nossa cidade, o patrimônio histórico sempre preservado, e assim a gente também dá suporte. Nosso objetivo também é proteger o lojista, proteger o camelô, proteger as pessoas que trabalham com comércio informal, o feirante, mas acima de tudo proteger o cliente que acessa o centro da cidade de Manaus para fazer suas compras, e assim a gente manter o ordenamento do centro. 18 horas. Wanderson Costa é o secretário da SEMAC, que a gente ouviu agora, Karime, Carlão e ouvintes. Olha, essa ação contou com o suporte da Guarda Municipal, que atuou com cerca de 40 homens e 10 viaturas que deram ali o apoio à Polícia Militar no monitoramento contra o vandalismo em espaços públicos e também o tráfico de drogas. Quem já foi ali pelo centro da cidade consegue observar que tem também ali a praça, né? A igreja, ali, os entornos. Bem difíceis ali já de estão circular. bastante dominados ali por pessoas em situação de rua e também outras que são pessoas viciadas em entorpecentes, né? E a operação também se estendeu até a Praça dos Remédios e ali no local o objetivo é combater o tráfico de drogas, né? Quem explica isso pra gente agora é o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Vamos ouvir. A gente apenas pode combater o tráfico de droga, mas a partir do momento que aquele cidadão ele se torna um dependente químico, aí tem que entrar outros atores para poder tirá-lo dali, para poder tratar, para poder colocar numa casa de assistência. E a gente tem tentado ajudar. A própria Defensoria Pública agora está nos ajudando e estamos avançando, né, Ralf, no sentido de conseguir um prédio aqui no final da 7 de setembro, onde era o antigo prédio da SEAP. Então a gente está trabalhando, tentando disponibilizar aquele prédio para que o município possa fazer um abrigo para essas pessoas, possa fazer o acolhimento. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Vinícius Almeida, secretário aí da Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, falando dessa participação também que tem a segurança aqui do estado do Amazonas nessa ação aí que aconteceu hoje. Não tem data para acabar não, vai continuar ali pelo centro da cidade, conforme a Prefeitura de Manaus. A segunda fase da operação que vai ter aí é atuar com servidores na reconstrução de calçadas, sarjetas e manutenção dos sistemas de drenagem ali pelo local e até mesmo na Manaus Moderna, né? Além de trabalhar na recuperação das ruas do centro histórico da capital amazonense. Inclusive tem muitas pessoas que frequentam o centro ali, né? As pessoas que frequentam o centro da cidade que acabam denunciando várias situações que estão acontecendo ali, além dessas de falta de iluminação ali nos pontos de ônibus. A calçada esburacada, alguns lugares assim que precisam realmente de um cuidado, de um zelo maior. Então, resumindo, essa operação foi feita para verificar todos os problemas que têm acontecido, principalmente ali na área central da capital amazonense. Maravilha, maravilha. Obrigada, André, pelas informações. Agora 6h29, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Olha só, o governo federal divulgou a nova data para o concurso público nacional unificado, que ficou conhecido como o Enem. O Enem dos concursos, inclusive, né? As provas vão acontecer no dia 18 de agosto em 2.228 cidades do país. Então, Carlão, são mais de 2 milhões de candidatos que estão inscritos no concurso. São 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Aqui no Amazonas, 59.276 pessoas se inscreveram no Enem dos concursos. São
45 mil só aqui em Manaus. Em seguida, vem Parintins com 2.447 inscritos. Karine, é importante destacar, sim, que o cartão de confirmação de inscrição do Enem dos concursos, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto, 6h30. Boa noite. 18 horas. Legal, hein? Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir no 18 horas. Em Brasília, as expectativas para instaurar a CPI dos planos de saúde. É o nosso assunto em instantes, já para você aqui no 18 horas. Mix. Agora conferindo previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, essa sexta-feira segue igual a semana, tá? O sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 54% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 95%. Mix. Legal, Karine Leão, olha só uma pergunta pra você agora, hein? Diga. Você sabe qual é o bairro mais populoso de Manaus, Karine? Essa é boa, hein? Então, não sei. faço ideia, não. Eu ia chutar, sei lá, Zumbi, Eu não sei. Lírio do Vale, não sei, Zumbi, Centro, não. Olha só, tá rolando aqui que não é mais a Cidade Nova, Olha aí, hein? nem de Olha longe, só, eu nem de errei longe. Já tudo. era, Cidade Nova foi lá na Zona Norte. O bairro mais populoso de Manaus agora é o Jorge Teixeira, Karine, com 133 mil moradores, superando inclusive a população total de qualquer um dos 61 municípios amazonenses do interior. E bairro Eita. grande. Os dados são do IBGE com base no censo de 2022, Karine. Dos 60, quer dizer, somando aí os 62 municípios do Amazonas, não dá um Jorge Teixeira, é isso mesmo? Caramba, Nathalie Moraes está aqui para explicar melhor esses dados que estão no censo do IBGE, são números do IBGE. E ela tem mais dados e vai aqui explicar direito pra gente esse assunto, esses números. É isso aí, somando 62... Não, vamos lá. Os municípios. São 62 municípios Certo. aqui no Não Amazonas. tem nenhum com mais de 100 mil. Não tem nenhum município que tem mais de 133 exatamente. mil habitantes, como o Jorge Olha aí. Texas, né? O apelido Exatamente. carinhoso, Jorge Texas. né? Que muita gente deu aí para o bairro do Jorge Teixeira, o bairro mais populoso aqui da nossa cidade, na zona leste de Manaus. E aí, Karine, né? O Jorge Texas acabou desbancando a Cidade Nova, que foi aí por mais de 40 anos o bairro mais populoso aqui da nossa cidade. E aí a gente pode dizer assim, o top 5, né? Estão aí Jorge Teixeira, a Cidade Nova com mais de 124 mil habitantes, o Novo Aleixo, né? Que muita gente acaba chamando ali de mutirão também, 102.534 habitantes, a Cidade de Deus com 82.992 habitantes e a Compensa com 73.111 habitantes. A maioria dos bairros estão com maior número de habitantes, estão nas zonas norte e leste da cidade. O único bairro mais populoso que não está ali naquela região é a Compensa, que está na zona oeste aqui da nossa capital. Oficialmente, né, segundo a Prefeitura de Manaus, a nossa cidade tem hoje 63 bairros oficiais, né? Esses dados, eles foram divulgados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, né? Que são referentes aí aos dados populacionais coletados durante o censo de 2022. Eu tenho certeza que você recebeu em casa, Karine e Carlão, né? Sim. Aqueles agentes que acabam coletando, fazendo aquelas entrevistas. Eu não respondi, não passaram lá em casa. Se respondi. passaram, a gente não estava lá. Eu respondi. Mas eles deixam um aviso, e né? são Não informações vi. muito importantes, né? Que ajudam realmente, né? As prefeituras a coletarem Sim. dados para realmente reordenar, planejar pra gente conhecer, a cidade. Olha né? só, Exato, a gente teve a gente teve essa atualização, desbancando aí a Cidade Nova, colocando Olha o aí. Jorge Teixeira em primeiro lugar, sendo aí o bairro mais populoso aqui da nossa cidade, contabilizando mais de 133 mil pessoas. E aí, Karine, né? Aquilo que você estava falando, superando qualquer população de qualquer município. Sim. Né? De 61 municípios aqui dos 62 municípios, além
de Manaus, hoje o bairro do Jorge Teixeira tem uma população maior do que, por exemplo, o município de Parintins, que é um dos maiores municípios do nosso interior do Amazonas. Só que aí, todo esse crescimento desordenado impacta em muitas situações. A gente está falando no bairro do Jorge Teixeira, é um bairro que, infelizmente, né, é um bairro de periferia, né, onde tem muitos problemas como a violência, o crescimento desordenado, e a gente está falando de um bairro que cresceu de forma verticalizada, Karime, né, o que dificulta muitas situações, como é o caso de tratar de esgoto, é o caso de tratar de saneamento básico, o caso de... como os bairros, né, como acontece em todo o país, eles foram crescendo de forma desordenada, então tem todos esses problemas. Exatamente, Karime, e aí a gente conversou com o sociólogo, né, Luiz Antônio Nascimento, ele que é da Universidade Federal aqui do Amazonas, e ele explicou um pouquinho mais sobre alguns desses impactos desse crescimento desenfreado do Jorge Texas. Vamos conferir. Manaus continua sofrendo um processo bastante acentuado de crescimento desordenado. Manaus tem um problema grave em relação à sua verticalização do crescimento, ou seja, a população vai se espraiando ao longo do espaço, né? Diferente de outras capitais, por exemplo, que horizontalizou o teu desenvolvimento construindo prédios. Quando você pensa em prédios, você tem que pensar que você concentra o maior número de pessoas morando no mesmo espaço, o que garante a oferta de serviço para essas pessoas, né? Desde o sistema de coleta de esgoto, por exemplo, é muito mais pragmático você coletar o esgoto de meia dúzia de prédios que tenha 3 mil moradores do que coletar o esgoto de 30 mil moradores no bairro. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala, né, do sociólogo da Universidade Federal aqui do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, e aí o professor também falou sobre por que não criar subprefeituras para organizar aí esses bairros. Seria interessante. Por exemplo, o bairro do Jorge Teixeira, o nosso bairro mais populoso aqui da nossa capital, tem várias comunidades lá dentro. São lá dentro do Jorge Teixeira fica o Bairro Novo, a comunidade do João Paulo, Santa Inês, Brasileirinho, Monte Sião, Coliseu, Cidade Alta e Nova Floresta. Você sabia que tudo isso aí era lá dentro do Jorge Texas? Então, uma das opções aí do nosso sociólogo, do nosso entrevistado, do nosso especialista, era realmente criar subprefeituras para ordenar tudo isso aí. Vamos conferir. Criação de subprefeituras e na distribuição mais adequada do orçamento do município, de tal maneira que todos os bairros possam acomodar investimentos públicos para além das vontades pessoais e das idiosincrasias do cada governante, né? Quando você tem uma população de 133 mil pessoas num bairro, implica em você oferecer a esse bairro um conjunto de obras e de investimentos a médio e longo prazo que deem conta de atender as exigências dessa população. O que a gente não tem, porque a prefeitura acaba fazendo proselitismo político partidário e eleitoral que não atende às necessidades estruturantes do bairro. Necessidade, por exemplo, de uma rede de hospitais, uma rede de serviço de saúde, não só hospitais, mas uma rede de serviço de saúde que precisaria ser instalada nos bairros. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala, né, do sociólogo Luiz Antônio Nascimento, e na contramão disso tudo aí, o bairro com menos população, o bairro menos habitado, o menor bairro aqui de Manaus, é a Vila Buriti, hoje com 2.571 habitantes. Karime, Carlão, boa noite. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Boa noite. Valeu, Nathalie, boa noite. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bem-vindo, Cadu. Então, vamos lá. O pedido de CPI dos planos de saúde já tem 200 assinaturas. E essa CPI, eles pretendem investigar a suspeita de que as empresas estão cancelando os planos de autistas e idosos. É isso mesmo, Cadu. Explica mais. Boa noite. É
isso mesmo, Karime. É mais que um crime contra o consumidor, é um crime contra a vida das pessoas, né? Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, esse pedido de CPI teve uma adesão muito rápida, viu? Já são agora 220 assinaturas de deputados que já deram ali a canetada, assinaram ali o requerimento de instalação da CPI. A maioria dos deputados do Amazonas também aderiu, viu? Deu a canetada de apoio também. Muito bacana isso daí. Essa CPI, Karime, ela foi pedida pelo deputado federal Áureo Ribeiro, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro, sua terra, viu? Ele é eu acho que você o conhece, ele é um parlamentar atuante, experiente nessa área de CPIs, ele presidiu ao longo de seus mandatos aí várias CPIs, então ele sabe o caminho das pedras, ele sabe como convencer o presidente Arthur Lira de instalar uma CPI, porque tem vários pedidos, ele tem que furar a fila para poder instalar essa CPI, que vai ser muito importante. Regimentalmente, Karime, são necessárias 171 assinaturas confirmadas, mas o deputado disse que ele quer chegar em 300 assinaturas. Por isso, ele ainda não protocolou o requerimento, porque a campanha em busca de apoio político ainda não terminou. Então ele falou agora há pouco no plenário da Câmara, agradecendo o apoio dos colegas, mas reforçando aí também a importância de assinar essa CPI, a instalação dessa CPI, né? Então vamos ouvir rapidinho o deputado Áureo Ribeiro. Queria fazer um agradecimento especial aos nobres colegas que assinaram a CPI para que a gente possa investigar os planos de saúde nos cancelamentos unilaterais que eles têm feito com pessoas com câncer, idosos, crianças autistas, crianças atípicas. Fundamental a gente aprofundar essa investigação com os planos de saúde, pelo anseio da população, como a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo, que a gente vem recebendo aqui diversas demandas de diversas associações, instituições. Aqui propomos essa CPI para que a gente possa aprofundar, investigar e cuidar das pessoas que mais precisam. Pessoas que fazem um plano de vida, que pagam o seu plano de saúde e tem um tratamento interrompido, criando um grande transtorno à sua família, criando um grande transtorno à sua vida. Então, que a gente possa debater com muita sabedoria, e eu vou pedir a instalação ao presidente Lira dessa CPI tão importante aqui na Câmara dos Deputados. 18 horas. Daí a gente acompanhou a explicação do deputado federal Áureo Ribeiro a respeito da CPI dos planos de saúde. Cadu. Karime, realmente é uma questão que precisa ser investigada a fundo, né? Porque os mais vulneráveis, aquelas pessoas que precisam do tratamento contínuo, como idosos, autistas, né? São as mais prejudicadas por essa onda de cancelamentos de planos de saúde. Isso é criminoso, né, Cadu? Isso é criminoso. Isso aí deveria parar na polícia também. Exatamente. Milhares de usuários da Mil foram surpreendidos agora, por exemplo, foram surpreendidos aí com uma informação de que eles vão ter os planos cancelados a partir do dia 1º de junho. Isso aí deixou muita gente desesperada, Karime, porque as pessoas tem gente em tratamento, né? Sim. Se houver uma suspensão nesse tratamento, pode haver riscos à vida de muita gente. Então, quem é que vai pagar esse preço? E já piorou. Só com a informação, essa pessoa teve, sem dúvida, o quadro de saúde agravado com a informação, com uma informação dessas. Então, cabe processo, cabe tudo. Cabe tudo, né? E essa CPI, claro, a gente sabe, né? Tem um efeito político, é mais efeito político do que de inquérito. Mas vale aí o movimento, vale a pressão política em torno disso. Importante a gente lembrar, Karime, que recentemente a gente falou sobre esse assunto no 18 horas, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora de plano de saúde, mesmo depois de rescindir unilateralmente o plano ou seguro de saúde coletivo, precisa garantir a continuidade da assistência à pessoa que está lá internada ou a que está em tratamento de doença grave, ou aquele tratamento contínuo, no caso, as pessoas com câncer, as pessoas com transtorno espectro autista, os idosos, enfim, está na lei que o plano de saúde, ele tem o direito sim de rescindir contrato de forma unilateral, desde que isso seja feito 30 dias antes. Porém, há outros aspectos que precisam ser respeitados e que não estão sendo respeitados pelos planos de saúde. E a classe política, claro, Karime, está reagindo a essa crise na saúde suplementar, preparando esse pedido de CPI. Afinal de contas, você paga plano de saúde para quê? Para fugir do SUS, que está superlotado, né? Então agora tem que correr atrás do plano e o plano não te atende. Como é que fica agora o brasileiro nessa história? Nossa. Então,
No estado do Rio de Janeiro também está rolando movimento. A Assembleia Legislativa de lá apresentou o pedido de CPI também. E a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo também está no movimento, apresentou por lá seu pedido de CPI local, estadual ali, né? Então, é um movimento que está abrangendo o país e quem sabe pode chegar aí no estado do Amazonas se a turma aí tiver coragem, né? Karime e Carlão. Ricardo, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele multou, tá bem? Os senadores Flávio Bolsonaro e o Cleiton Azevedo, além dos deputados federais, o Gustavo Gayer e a Carla Zambelli. Eles associaram aí, né? Associou Lula, né? Na campanha lá, ao satanismo, né? Foi durante as eleições. Cadu, isso vai pesar no bolso desses meninos aí ou é só uma multinha repreensiva? Como é que é essa situação? Carlão, a multa é de R$30 mil, viu? Eu achei pouco, viu? R$3 o estrago que esses vídeos fizeram aí repercutem até hoje, associando o presidente Lula a ideologias satânicas, né? Isso para reiterar aquela narrativa de luta do bem contra o mal, que foi a base da campanha de Jair Bolsonaro, né? Além dos deputados e senadores que você mencionou, Carlão, o TSE também multou o autor desse vídeo, que é o Vitor Stavalli, que ele se intitula como satanista. E na época ele postou um vídeo dizendo que apoiaria Lula nas eleições. E o título desse vídeo era, abre aspas, cristão vota em Bolsonaro, satanista vota na esquerda, fecha aspas. Isso daí pegou como chiclete, a turma apoiadora de Bolsonaro compartilhou isso com força. Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Flávio Bolsonaro e o Cleitinho foram multados por terem compartilhado bastante esse conteúdo. Também foram multados o blogueiro Bernardo Custer, na verdade, e o Roger Moreira, que é o vocalista da banda O Traje a Rigor. Na época, essa associação de Lula ao satanismo atrapalhou bastante a campanha de Lula, que acabou vencendo, né? E não foi só isso. Teve também conteúdos associando Lula ao crime organizado, que também deram bastante trabalho. Acabou que Bolsonaro perdeu, mas pelo ódio, né? Pelo ódio na política. E essas narrativas não se converteram em votos, né? Não trouxe pessoas da esquerda para a direita, por exemplo. Elas só aqueceram a bolha bolsonarista. E deu no que deu. E quem apoiou isso acabou levando multa, né? Que, como eu falei, uma multa levinha, R$30 mil é troco para essa turma. Carlão e Karime. Cadu, traz pra gente os outros destaques de hoje, Cadu. Bora lá de rapidinha, gente. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional, durante julgamentos ou instrução de processos, desqualificar a mulher que foi vítima de qualquer tipo de violência. A gente tem visto nos noticiários, gente, magistrados fazendo perguntas sobre as vestes da mulher, o comportamento delas, meio que para tentar justificar o crime que elas sofreram, né? Isso aí é uma forma de constrangimento e que pode decidir, inclusive, o resultado da ação, a depender do magistrado, né? Se ele for um homem machista tentando buscar informações para justificar, isso pode resultar contra a própria mulher. Então, a relatora desse julgamento foi a ministra Carmen Lúcia, que deu um parecer muito rigoroso, afirmando que as mulheres vêm sendo historicamente objetificadas e que elas são pessoas livres, com autonomia sobre suas próprias vontades e desejos e que não podem sofrer prejuízos por conta dessa liberdade. Interessante, isso daí é uma vitória para as mulheres, Karime. Então, mudando um pouco de assunto, Karime, Carlão, ontem o Senado aprovou um projeto de lei que determina a construção de celas exclusivas para a população LGBTQIA+, dentro dos presídios federais e estaduais. A intenção, o autor desse projeto é o deputado Fabiano Contarato, e a intenção do projeto dele é proteger essas pessoas dentro do ambiente prisional. Afinal de contas, é obrigação do Estado garantir a integridade física de todos os presos. Então, essa matéria segue para a Câmara dos Deputados. Os 3 senadores do Amazonas, Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério, votaram sim a essa proposta. Ok. Volto com vocês, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, até amanhã. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, e mesmo diante de previsão
previsões e alertas de forte estiagem novamente em 2024 no Amazonas. Municípios do estado não têm planos de contingência. Olha aí. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Dan Câmara, esta semana, inclusive, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Pois é, Carlão, só que essa afirmação, ela é contestada pela Associação Amazonense de Municípios, tá? E a associação ainda afirma que a previsão de estiagem severa aqui no estado foi, inclusive, tema de discussão com os ministros e a bancada do Amazonas em Brasília. A gente, inclusive, tratou com isso com o Carlos Eduardo Matos. Mas a Odiné Araújo preparou uma reportagem, vamos ouvir agora na voz de Rodrigo Soares. A denúncia do deputado Dan Câmara na tribuna da Casa Legislativa do Amazonas, feita sobre o descumprimento da Lei 12.608/2012, que cria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para os estados. Essa lei tem o objetivo de prevenir, mitigar, preparar e responder a desastres naturais no Brasil, visando proteger a população e reduzir danos. A lei também promove a coordenação entre os diferentes níveis de governo e a participação da sociedade civil na gestão de riscos e desastres, como a estiagem que até o início deste ano isolou o Amazonas e ameaça voltar mais severa ainda a partir de agosto. A legislação prevê que cada município elabore previamente um plano de contingência para orientar, facilitar e otimizar as ações de preparação e resposta em um cenário de risco, mas segundo o deputado Dan Câmara, isso não é cumprido no Amazonas. No nosso estado, nós temos, infelizmente, diversos municípios que sequer possuem plano de contingência municipal. Daqui a pouco nós vamos vivenciar uma estiagem. Vivenciamos enchentes, estiagens e sequer se preocuparam em desenvolver planos de contingência. No Alto Solimões, por exemplo, nenhum município possui plano de contingência. Nenhum município. Existe uma lei federal que estabelece a política de defesa civil de proteção social, que implica na confecção destes planos, e nenhum possui. E não é diferente um pouco no Médio Solimões, no Baixo Solimões, enfim, onde a grande maioria dos municípios não possui sequer um plano de contingência. Como é que você vai prevenir, como é que você vai atender, como é que você vai recuperar quando as coisas acontecem, se sequer planejado foi? A Associação Amazonense de Municípios diz que este assunto tem sido debatido na Marcha dos Prefeitos em Brasília, inclusive com a presença de representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e Social. A pauta principal desses encontros, segundo o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, é a previsão de estiagem severa no Amazonas. Estamos saindo aqui do Palácio do Planalto, cerca de 19 prefeitos participaram deste encontro, onde foi possível debater a questão da estiagem e os focos de incêndio nesse período de estiagem que vai acontecer no Amazonas a partir do mês de agosto. Tivemos uma ação preventiva já enviada pelo governo do estado com finalidade de mostrar por cada de rio aquilo que poderá realmente acontecer. E nós trouxemos as nossas demandas para a bancada federal e em seguida trouxemos aos ministérios que vai ser como vai poder os mesmos fazer para atender a necessidade do nosso povo ribeirinho, o nosso povo que mora nas áreas rodoviárias e que muito precisam do apoio do poder público. O deputado estadual Dan Câmara, no entanto, apresentou uma lista elaborada pela equipe técnica da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, que revela a inexistência do plano de contingência em 43 dos 62 municípios do estado. Segundo o documento, nenhuma cidade da calha do Alto Solimões e da calha do Negro elaborou o documento. Nem mesmo importantes municípios polo, como Maués, Parintins, Tefé e Tabatinga, apresentaram um plano para as catástrofes naturais. No próximo dia 13 de junho, o assunto será tema de debate na Casa Legislativa, com a presença da Defesa Civil do Amazonas. Rodrigo Soares para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. São 6h53, você no melhor mix do Brasil. Chegou a hora, hein? Giro esportivo, Cid Soares na área. Cid, olha só, hein? O Amazonas deu adeus à Copa do Brasil. Infelizmente, ainda perdeu o técnico, né? No bolo. Após a derrota para o Mengo. Pois é. O Menguinho, na Arena da Amazônia. Notícia ruim não chega nunca sozinha, né? Deu ruim mesmo no jogo de ontem. Não, o Amazonas precisava de um gol aí para levar a decisão para os pênaltis ou 2 gols para seguir direto. Mas foi um jogo bastante disputado e o Flamengo venceu por 1-0 pelo jogo de volta aí das oitavas de finais, da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o Flamengo aguarda o sorteio das oitavas de finais para saber quem irá enfrentar na próxima fase. Já o Amazonas Futebol Clube está oficialmente sem um treinador, como você bem disse, né? O técnico aurinegro Adilson Batista aceitou a proposta de coordenar as categorias de base do Cruzeiro. Portanto, deixa o Onça após 8 partidas. E nos últimos dias, a nova gestão da SAF aí, cruzeirense fez o convite para o Adilson ser o coordenador das categorias de base lá do clube. E até a chegada de um novo treinador, o Amazonas será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente Ibson Silva. A Onça recebe o Mirassol já na próxima terça-feira, dia 28, 18 horas, horário aqui de Manaus, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. E olha, a proposta de mudança aí na lei do impedimento sugerida pelo francês Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, foi aprovada em testes de campo realizados lá na Europa. E segundo o jornal inglês The Times, né, até está pronta para ser apresentada à International Football Association, né, que é a responsável pela regulamentação do futebol no mundo. Em setembro do ano passado, o Wenger apresentou a sua sugestão de acabar com a chamada mesma linha do impedimento pela nova proposta que ganhou o apelido de regra da luz do dia. E só haverá, claro, impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor, mesmo que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha. Então a decisão seria validar o lance. Atualmente, qualquer parte do corpo seja válida para o jogo, menos mãos e braços. Um pedacinho já é o suficiente. Já é o suficiente para a marcação de impedimento. Cara, impedido. Tem tudo isso, né? Você já viu como é que funciona. Olha, e hoje tem uma notícia assim que é realmente assustadora, né? Está comprovado, eu creio, né, pelo menos até agora as notícias dão indícios disso, que hoje o Lucas Paquetá foi formalmente acusado pela Federação Inglesa Football Association por conta de uma investigação sobre apostas esportivas. O jogador da seleção brasileira é suspeito de manipular lance de partidas em benefício de apostadores. O que a gente sabe que realmente aconteceu e acontece muito, né? A investigação continua em curso desde agosto do ano passado, porém somente agora ele foi acusado formalmente. Significa dizer que esses caras não estão para brincadeira quando acusa formalmente, porque o negócio é sério. Paquetá é suspeito de forçar cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Todas elas válidas pela Premier League, que é o campeonato inglês. Alega-se, né, que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do hábito com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com essas apostas. É o que diz o comunicado da Federação Inglesa e é o que encerra o nosso assunto esportivo de hoje. Beleza, Cid Soares. Valeu. Obrigada, Cid. Até amanhã. Até amanhã. Mix. Olha só, a Justiça Eleitoral lança a campanha para incentivar as pessoas a se inscreverem como mesários voluntários. O repórter André Meirelles tem os detalhes. Vamos acompanhar. A Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar a participação de voluntários como mesários durante as eleições municipais deste ano. Quem ainda não recebeu a convocação para trabalhar, é possível se voluntariar. Basta ser maior de 18 anos.
e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Além de colaborar com a democracia, mesários e mesárias convocados têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e ter alguns benefícios pelo serviço prestado, como explica o advogado de direitos trabalhista Abraão Guimarães. Dispensa do trabalho pelo dobro de dias de convocação, sem prejuízo de salário, auxílio alimentação para o dia da eleição, vantagem de desempate de concursos públicos, aí tem que ver a previsão naquele referido edital, isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, dependendo da regulamentação da instituição e da banca que fizer parte. Então, esses são os principais funções e quem pode ser mesário e tudo mais. Para se voluntariar como mesário ou mesária, basta acessar o canal do mesário e conferir o passo a passo para a inscrição. O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo de celular e-Título. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O centro de Manaus hoje enfrenta problemas que comprometem sua dinâmica. O abandono progressivo e a degradação das infraestruturas básicas transformaram um dos principais pontos turísticos e comerciais em uma área que necessita urgentemente de revitalização. A iniciativa da Prefeitura de Manaus realizou hoje um choque de ordem, com ações de desobstrução de calçadas, limpeza das ruas e também manutenção dos sistemas de drenagem de águas pluviais. Isso é um passo inicial, mas não é suficiente, é claro, para devolver ao centro sua tradicional importância estratégica. Para que o centro de Manaus volte a ser um local atraente, vivo, vibrante e seguro, várias medidas precisam ser implementadas de forma integrada e contínua. Passam pelo reforço do policiamento, combate ao tráfico de drogas, valorização do patrimônio histórico e cultural, incentivo ao comércio local e obras de mobilidade urbana. Essa transformação requer, é claro, um esforço conjunto de governos, prefeitura, iniciativa privada e também sociedade civil. A revitalização não é apenas uma questão de infraestrutura somente, mas também de recuperação do sentido de pertencimento e orgulho dos manauaras por seu centro histórico. 18 Horas. 7-1, Karime. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.